Oklahoma City Thunder 104-102 para cima do Boston Celtics, uma partida muito equilibrada, onde o Celtics conduziu uma margem de 3 pontos até o último quarto, só que no último quarto o OKC saiu com a vitória, um duelo decidido literalmente no último minuto, nas últimas posses, onde através de 2 lances livres o Chet Holmgren converte os dois e esses foram os 2 pontos da vitória nesses segundos finais, onde o OKC converteu estes lances livres. O Boston ainda teve uma última tentativa no desespero através de uma bola tripla de muito longe do Peyton Pritchard. Ela não caiu e com isso o OKC ficou com a vitória. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 8h18 da manhã dessa sexta-feira e eu trago vídeo novo todo dia. Então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo, tá bom? Destacar também que eu separei uma caneca personalizada do OKC e deixei o link dela aí nos comentários. Você consegue colocar o nome e o número que você quiser, então fica aí essa sugestão. Destacar também que eu tenho 2 canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do OKC contra o Boston Celtics, um jogo muito equilibrado. No outro canal eu comentei sobre a vitória do Lakers sobre o Chicago Bulls, onde o Luka Doncic fez 51 pontos. Ele matou 9 bolas triplas. Impressionante a partida do Doncic naquele jogo. Fica essa outra sugestão. Ontem que tiveram jogos interessantíssimos, né? Eu separei estes dois, né? OKC, Boston e Lakers e Chicago Bulls para outro canal. Mas, por exemplo, também teve Denver Nuggets e San Antonio Spurs, onde o Stephen Castle fez triplo-duplo do lado do Spurs, o Wembanyama não jogou. E do lado do Denver Nuggets, o Nikola Jokic também fez triplo-duplo, fez uma baita pontuação e ainda pegou 20 rebotes. Enfim, mas eu não trouxe Spurs e Denver Nuggets porque, que nem eu falei, de um lado teve a atuação do Doncic e do outro teve essa baita partida entre o OKC e Boston Celtics. Enfim, vamos começar aqui olhando pelo lado do OKC, que foi o mandante vitorioso da partida. O maior destaque foi o Shai jogando um pouquinho menos de 40 minutos. Fez 35 pontos, 6 rebotes e 9 assistências. E o que impressiona é isso daqui: 13 de 18 nos arremessos. Aproveitamento assim, muito raro de se ver, um aproveitamento muito bom. Eu tava vendo, isso daqui dá 72% de aproveitamento. É realmente um número muito expressivo, é muito difícil você ver um aproveitamento tão alto. Esses dias, acho que foi ontem aliás, né? Eu trouxe a análise da vitória do Clippers sobre o Minnesota, onde o Kawhi Leonard teve um aproveitamento de 75%, o que é bizarro. E eu acho que o Kawhi é o cara que mais se assemelha com o estilo de jogo do Shai, inclusive. Enfim, 2 jogadores de altíssimo nível e que dentro da temporada o Shai provavelmente vai ser o MVP de novo e o Kawhi tá jogando uma barbaridade. Eu confesso que eu simpatizo e eu gosto mais do Kawhi, mas o que o Shai tá jogando é realmente extraordinário. Eu não sou lá um grande fã do estilo de jogo do Shai, mas é preciso se perceber as qualidades dele. E assim, ele consegue criar os espaços para os arremessos dele como ninguém. Chega no momento decisivo do jogo, ele não pipoca, é bola na mão dele e ele resolve. O último lance, que foi justamente a sexta, que foi uma falta sofrida em cima do Chet Holmgren, que ele converteu e deu a vitória, não passou pelas mãos do Shai. Mas a sexta anterior a ela, por exemplo, tinha sido do Shai. E o Shai de fato joga demais. Ele cria arremessos, cria espaços como poucos. E é por isso que ele é o melhor jogador da NBA. É incrível o que o Shai joga e dentro do jogo teve 72% de aproveitamento. É impressionante esse percentual de aproveitamento de arremessos do Shai. E ele foi o único jogador do OKC a passar dos 15 pontos. O Jaylen Brown teve algo muito parecido do outro lado. Foi de fato um confronto notoriamente entre de um lado o Shai e do outro o Jaylen Brown, ambos conduzindo os seus times. Enfim, depois do Shai, o maior pontuador foi o AJ Mitchell, que teve 15 pontos. 15 pontos, 4 rebotes e 6 assistências. Ele que retornou de lesão, é muito importante isso daí. Enquanto não tem o Jalen Williams, é importante você ter o AJ Mitchell. E quando tiver o Jalen Williams, é lógico que é muito melhor ter os dois, né? O AJ Mitchell sendo um baita reserva. Mas enquanto não tiver o J-Dub, enquanto não tiver o Jalen Williams, é importante você ter alguém para ajudar o Shai. E por um bom tempo, não teve o AJ Mitchell. Esse retorno dele vai ser importante para ajudar o Shai. O Chet Holmgren, que teve 14 pontos além de 9 rebotes e jogou menos de meia hora, mas
foi ele que fez a cesta da vitória, né? Números que não são tão expressivos, mesmo assim beirou um duplo-duplo, e é ele que fez, através de 2 lances livres, as cestas que resultaram nessa vitória do OKC. O Dort com 6 pontos e 6 rebotes, jogando menos de meia hora também. E o Cason Wallace jogando meia hora também, teve 4 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. Vale destacar o Dort com 2 de 8 nos arremessos e o Cason Wallace 2 de 8 nos arremessos também. Ofensivamente produziram muito pouco, né? O Dort constantemente produz muito pouco ofensivamente. Ele é um defensor bom, mas ofensivamente produz muito pouco. O Dort é o Draymond Green da nova geração, é basicamente isso. Sem a capacidade de assistência e de armação de jogo. É basicamente um cara para pegar uns rebotes e ser um bom defensor. E de vez em quando matar algumas bolas triplas. Aí a gente vai para os bancários. Aaron Wiggins fez 9 pontos. O McCain dessa vez fez apenas 3 pontos. Ele veio mal dessa vez. Teve 1 de 6 nos arremessos. Ele que é um bancário importantíssimo para esse time. A Isaiah Joe teve 2 pontos. Jalen Williams teve 9 pontos. E o Alex Caruso teve 7 pontos, além de 4 rebotes, mas tendo apenas 3 de 11 nos arremessos. Aproveitamento ruim do Caruso. No geral, o aproveitamento de arremessos do OKC ficou em 48%. É porque o Shai jogou lá pra cima essa média, cara. O Shai teve 72%, que nem eu falei. De fato, o Shai brilhou e o restante do time não foi tão bem. E mesmo assim, o OKC venceu. Né? E aí a gente vai pro lado do Boston Celtics agora. Que nem eu falei, o Jaylen Brown teve uma situação muito parecida. Então, o Jaylen Brown teve 34 pontos, além disso pegou 6 rebotes, deu 7 assistências. A questão é, ele teve 10 de 25 arremessos. Ou seja, um aproveitamento pior em relação ao Shai. Não é um aproveitamento ruim esse daqui, mas dá um pouquinho abaixo de 50%. Enquanto isso, o do Shai foi 72%. O Shai fez um pontinho a mais, tendo 7 arremessos a menos. E olha que o Jaylen Brown fez bem mais cestas através de lance livre do que o Shai. De fato, o Jaylen Brown joga demais, mas não tem comparação com o que o Shai entrega. Não tem o que fazer, o Shai é uma barbaridade, o nível de aproveitamento dele, cara. Enfim, o Jaylen Brown fez um grande jogo e foi o grande destaque desse time do Celtics e faz uma baita temporada, por sinal. Depois dele, Peyton Pritchard foi o segundo maior pontuador do Boston com 14 pontos. Se de um lado ninguém do OKC, com exceção do Shai, passou dos 15, do lado do Celtics, ninguém com exceção do Jaylen Brown passou dos 14. De fato, como eu falei, foi um confronto de Jaylen Brown com o Shai. E é isso. O restante dos companheiros ficaram abaixo dos dois times. O Peyton Pritchard com 14 pontos, 4 rebotes e 4 assistências, sendo apenas 6 de 17 nos arremessos, aproveitamento ruim. O Sherman teve 11 pontos, além de 7 rebotes e 5 assistências. O Sunhauser com 8 pontos, além de 4 rebotes. E o Neemias Queta com 4 pontos, além de 10 rebotes. O aproveitamento no geral dos titulares do Celtics ficaram em 36%. Ficou em 36%, aproveitamento bem baixo. Isso daqui dá metade do que é o aproveitamento do Shai dentro do jogo, por exemplo. Literalmente metade. 36 é a metade, 72. Então o Shai teve o dobro de aproveitamento em relação à média do time titular do Boston Celtics. Isso é impressionante. Mostra o poder defensivo do OKC. As duas equipes, no geral, defenderam bem. Anularam boa parte dos jogadores de quadra, com exceção de Jaylen Brown e Shai. A diferença é que o Shai teve um aproveitamento espetacular. Aí a gente vai para os bancários. Ron Harper Jr. teve 5 pontos. Hugo Gonzalez veio bem do banco. Teve 11 pontos além de 5 rebotes. O Jordan Walsh com 8 pontos além de 3 rebotes. E o Luke Garza com 7 pontos além de 4 rebotes. No geral, só para a gente ter um comparativo de aproveitamento de arremessos, o aproveitamento de arremessos do Boston Celtics ficou em 40% do time titular. E o do OKC ficou em 48%. Então assim, no geral, um aproveitamento de arremessos baixo das duas equipes. Do OKC foi um pouquinho melhor, e só foi um pouquinho melhor porque o Shai puxou essa média lá para cima. O aproveitamento do Shai foi de 72% de aproveitamento. Nenhum outro jogador do jogo conseguiu ter sequer algo parecido com o que foi o impacto do Shai dentro da partida. O Jaylen Brown fez uma pontuação parecida, mas tendo que arremessar muito mais, fazendo muitos pontos através de lances livres. E olha que essa é uma característica do Shai, e desses 35 pontos do Shai, só 7 foram de lances livres. E do Jaylen Brown, desses 34, mais de 10 foram através de lances livres. Então,
nesse jogo daqui, quem é crítico do Shai não tem nem como usar o argumento dos lances livres. E que nem eu falei, eu não tô longe de ser um dos maiores fãs do Shai. Só que é preciso admitir o quanto esse cara consegue chamar a responsabilidade, o quanto esse cara tem um aproveitamento bom. É impressionante o quanto que esse cara é efetivo. Pra mim esse é o grande destaque do Shai. Eu não me lembro de uma atuação em que ele tenha tipo 30% de aproveitamento nos arremessos. É sempre aproveitamentos lá em cima. E esse é o grande destaque do Shai. Tanto é que ele arremessou menos de 20 vezes. E nenhum outro jogador do OKC passou dos 15 pontos que nem eu falei. E mesmo assim isso foi o suficiente para vencer um time tão forte como é o Boston Celtics. No geral, duas defesas que se defenderam muito bem, só que o OKC com um pouquinho mais de dificuldade para parar o Jaylen Brown. Sem o Jason Tatum, sem o Derrick White, quem chama a responsabilidade é o Jaylen Brown. E do outro lado, do lado do OKC, o Shai nem arremessou tanto, mas quando ele arremessou, ninguém conseguiu parar. E com isso, vitória do OKC. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!